O Ministério Voluntários de Cristo apresenta Palavra Dominical, uma palavra que edificará a sua vida. O nosso irmão José, ele assumiu a oração aos sábados, tá? Você quiser vir, ele está aqui orando. A igreja está convidada, quem quiser vir. Sábado às 9 horas, o presbítero José está aí orando. Esse sábado agora não tem não, tá? No próximo já vai ter. Ele está aí orando aí para a igreja. Ele assumiu a responsabilidade de estar aqui. Então os irmãos, né, estão convidados para orar junto com o nosso irmão. Salmo 73, todo mundo conhece esse salmo. Vou pedir o Vinícius que me ajuda aí com os versículos, que se eu parar para eu ler vai levar mais tempo, tá? Glória a Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, me abençoa, Senhor, nesta noite, que a Tua palavra, Senhor, venha ser um reforço para a minha vida e para a Tua igreja durante toda essa semana, Pai. A Tua palavra é alimento para a nossa vida espiritual. Senhor, muito obrigado por tudo. Fala conosco e nos abençoa no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. E principalmente nesse tempo que nós estamos passando, esse salmo é muito bom para nossas vidas. Tempo de crise, né? Dificuldade. Aqui no tema desse salmo, diz assim: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstrará. Esse salmo é de Asaf. Asaf era um cantor, né, um levita escolhido para louvar o Senhor. E esse salmo maravilhoso. Um cantor da casa de Deus, ungido, cheio do Espírito Santo de Deus para louvar a Deus. Mas, porém, estava quase se desviando da casa de Deus. Né? Quase se desviando. Às vezes você canta, você louva, você ora, mas há momentos na sua vida que você fica tão fraquinho que você quase se desvia. Quase, mas não se desvia. E Asaf, com todo unção de Deus para cantar, para louvar a Deus, né? E ele se encontra fraco, desanimado. Diz assim, do 1 ao 3. Verdadeiramente, Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Mas mesmo ele fraquinho, ele não duvida da bondade de Deus. Ele não duvida do que Deus é capaz de fazer. A gente vê aqui que, lendo esse primeiro versículo, Asaf, ele não coloca a culpa da fraqueza dele em Deus. Ele exalta o nome de Deus. Verdadeiramente, Deus é bom para com Israel. Ele está dizendo que Deus é bom. O erro estava com ele. Diga para o teu irmão nessa noite, muito difícil, irmão. O erro está com você. Deus é bom. Ele continua fazendo as flores nascer pela manhã. Ele continua dando sol, dando a chuva. E você murmura, o erro está com você. Glória a Jesus. Você faz tudo direito. Eu fiz tudo direito essa semana numa maionese que eu ia fazer para a cantina. Tudo bonitinho. Falei, não vou botar tempero, vou deixar ela na geladeira, né, livre. Quando eu cheguei hoje para fazer, estava tudo azedo. Não tinha tempero nenhum. Deus é bom. O erro estava com quem? Com Deus? Comigo. Que não era um calor desse. Para que eu fui cozinhar legumes antes? Era para cozinhar hoje. Então o erro estava comigo. Muitas das coisas acontecem conosco. O erro não é de Deus e às vezes não é nem de quem está do nosso lado, é da gente mesmo. Né? Diz a palavra de Deus, Asaf, dizendo que verdadeiramente Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Então ele está dizendo que Deus é bom
para com Israel e para aqueles que são limpos de coração. No Salmo 24 diz que bem-aventurado é aqueles que são limpos de coração, né? Que não respeita o soberbo, nem fala mal do seu próximo. Glória a Jesus. Então ele está dizendo que Deus era bom para com Israel. Deus é bom. E diz o versículo 2, quanto a mim, agora ele diz dele, quanto a mim, eu, Asaf, né? Os meus pés quase se desviaram. Ele está dizendo, eu, Asaf, quanto a mim, eu, Asaf, os meus pés quase se desviaram. Ele não coloca a culpa em ninguém. E ele continua dizendo, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Então ele está dizendo que pouco faltou para que os seus passos se escorregassem da presença de Deus. Um cantor ungido da casa de Deus. Naquele tempo era totalmente diferente de hoje, eu acho. Eu acho que os cantores se entregavam mais, eles se consagravam mais, eles buscavam mais. E quando eles abriam a boca, aleluia, para cantar, a glória de Deus descia naquele lugar. Mas ele estava fraco. E ele quase se desviou. E o versículo 3, ele diz por que ele estava fraco. Ele ainda explica o porquê que ele estava fraco. Isso que é homem corajoso, né? Tem coragem de dizer, olha, Deus, eu estou com inveja do ímpio. Né? Hoje, o irmão fica com raiva, ele não tem coragem de chegar perto e falar assim, irmão, eu estou com raiva de você. Ele chega para o outro irmão, irmão, eu estou com a raiva daquela irmã. Aí o pecado vai andando, vai disseminando, né? Mas Asaf, ele está dizendo aqui no versículo 3, pois eu tinha inveja dos soberbos. Olha o que estava atrapalhando Asaf, né? De adorar a Deus. Olha o que estava atrapalhando Asaf na presença de Deus. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Então ele está dizendo que ele estava com inveja daqueles que não adoravam a Deus, daqueles que não serviam a Deus. E se você for ler do versículo, que eu não vou falar em todos os versículos, se você for ler do versículo 4 ao versículo 15, você vai ver que ele conta tudo que os ímpios faziam, que eles faziam um churrasco, o seu copo estava cheio de bebida, eles estavam prosperando, eles estavam na bonança, blasfemava de Deus e continuava na bonança, e Asaf estava lá passando na prova. Ele conta detalhe por detalhe o porquê que ele estava passando. Isso acontece, sabe o que isso acontece? Muito na vida do crente, quando ele começa a observar a vida do seu companheiro, né, irmão que está do lado. Ele começa a dizer, poxa vida, aquele irmão está prosperando, eu sou também crente e não prospero, estou na mesmice, eu oro, está tudo acontecendo, a culpa está em mim. É eu que estou errada. Eu preciso de tomar uma posição diante de Deus. Então a culpa estava em Asaf, não era em Deus e nem era nos ímpios. A culpa era dele. Quem mandou ele parar de adorar, parar de louvar e observar a vida do ímpio? Não podemos distrair com nada deste mundo, né? Não podemos distrair com nada. Lá na direção, se distraiu, o cara falou assim, vamos pegar uns filhos. Diabo purinho para distrair a irmã. Quando ele foi pegar, falou que ia pegar uns filhos, ela resolveu parar e olhar para o. Assim é o crente que está na direção de um trabalho, de um serviço, de um estudo, né, de uma prova. Se ele se distrair, ele vai perder o foco daquilo. Ele vai perder tudo. Então Asaf, ele deu uma pausa. Não, agora
eu estou louvando, eu estou adorando, estou nessa prova, eu vou dar uma pausa agora. Eu sei que Deus é bom para com Israel, mas eu vou dar uma pausa e vou observar a vida desses ímpios. E começou igual Davi, né? Davi foi observar Betseba tomando banho, tinha um monte de mulher e queria mais uma, foi observar Betseba e o que aconteceu? Caiu em adultério e ainda matou um homem. Se você parar para observar, né, a vida do outro, você cai. Tanto a vida do outro bem ou ela mal. E aquele irmão ali, né, só Jesus, daqui a pouco está fazendo a mesma coisa que ele. Caiu. O menino disse aqui hoje, aquele que está em pé, cuida, porque não cai. Né? Então Asaf deu uma pausa. Nós não podemos dar uma pausa na nossa vida espiritual. Nós não podemos de jeito nenhum. Sexta-feira eu cheguei daqui da igreja, eu estava com tanta dor, que eu falei, Nilson, vamos orar, ora aqui por mim. Ora por mim aqui. Orar? Sim, é orar. Eu não preciso de oração, não, eu preciso. Ora por mim. Né? E ali ele orou. E eu dormi. E acordei bem. Então nós não podemos parar. Ou com dor, ou sem dor, ou com luta, ou sem luta. Glória a Deus, eu tenho que continuar a minha caminhada em direção ao céu. Já pensou se Jesus tivesse parado? Não, espera aí. Chega de me chicotear. Vou jogar essa cruz no chão e agora eu vou sentar aqui. Ninguém vai me levar mais. Não. Ele foi como como um cordeiro mudo ao seu matadouro. Ele não desistiu. Nós não podemos desistir de jeito nenhum. Quando nós paramos dentro da nossa casa para olhar para o nosso problema dentro do nosso lar, o negócio fica feio. Eu não sabia nem que eu ia falar nessa noite. Faz Salmo 73, todo mundo está careca de conhecer Salmo 73. Então, quando eu começo a observar, né, os meus problemas dentro de casa, focar naquilo ali, eu quase saio da presença de Deus. Vou sair, né? Vou sair da presença de Deus porque me sufoca o nosso coração. E se você focar naquilo ali, ao contrário às coisas de Deus, você vai sair. Você tem que olhar para o alto, buscar ao Senhor. Apóstolo Paulo, ele tomava tanta surra, foi tão perseguido, mas ele não desviou o seu foco. O seu foco era pregar o evangelho e chegar no céu. E diz o versículo 3 ainda. Um espírito maligno, um dom de Satanás, se apossou da vida de Asaf, a inveja. E ele começou a observar a vida dos ímpios, assim como Satanás ficou com tanta inveja de Deus, que ele falou assim, subirei ao céu e erguerei um trono para mim e serei maior do que Deus. Ele observou, aleluia, a grandeza de Deus e queria tomar posse da grandeza de Deus. E Deus lançou ele lá de cima para baixo. Mas ainda bem que Asaf falou, quase, passou por um triz, quase que eu me desviei. Né? E ele ficou ali, observando. E eu tenho certeza que isso não foi uma semana, não. Ele deve ter ficado um tempão ali, observando a vida dos ímpios. Né? Construía, tinha tudo. Porque os levitas, naquela época, eles viviam do que davam para eles. Né? Eles eram separados para louvar a Deus e eles viviam das coisas que os reis mandavam para eles. Vivia pela fé. Quem sabe estava faltando comida na mesa de Asaf? Das ofertas. Eles viviam daquilo que vinha para a casa de Deus. Deus, ele prova o homem. Então diz o versículo... Acho que eu não sei se tem algum versículo aqui atrás para a gente ler. Deixa eu ver. Tem sim aqui, eu passei até aqui. Leia para mim, Vinícius. Salmo 37, versículo 1. Glória a Deus. Aonde fala aqui, pois a prosperidade, acho que dos ímpios.
Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Está vendo? Salmista dizendo, não te indigne, não fica com raiva, não fica com ódio, porque são tudo mal perverso. Quer dizer, ele estava tendo inveja de uma coisa ruim, que não agradava a Deus, que o povo praticava, não agradava a Deus. Faziam tudo do jeito que queria e não adoravam a Deus, não glorificava o nome de Deus. Porém, Asaf louvava o Senhor e glorificava o nome de Deus. Versículo 16. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Versículo 16. Então, quando ele tentou compreender por que os ímpios prosperam, por que aqueles que odeiam a Deus prosperam, ele começou a ficar perturbado. Será que Deus agora não está comigo? A prosperidade agora está na casa dos ímpios, não na minha? Né? Ele ficou meio perturbado, né? Assim que acontece com o crente. A doença está lá assolando, e Deus mesmo disse que às vezes tem doença que ele não admite cura, e o ímpio fica perturbado. Meu Deus, essa doença não sai, né? E ele fica, e o crente fica perturbado, o ímpio está bem, e eu estou aqui adorando a Deus. Aí começa a ficar perturbado, Satanás começa a dizer, olha aí o Deus que você serve, eles não têm Deus, mas está lá bem, com saúde. Aí Satanás começa a apontar, aleluia, Deus, para você. Então diz a palavra de Deus que ele ficou perturbado. Lê para mim, Vinícius, Eclesiastes 8:17. Olha o Eclesiastes 8:17 que Deus fala, né, do homem. Pode ler. Aleluia. Então vi toda a obra de Deus que o homem não pode alcançar, a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para buscar, não a achará. E ainda que diga o sábio que a virá conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Tá vendo? O homem pode trabalhar, buscar, com toda a sua inteligência. Pode ter tudo. Mas se não tiver Deus, aquela obra, aquilo tudo que ele ganhou, adianta o quê? De nada, não permanece. E diz o versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Nesse versículo 17, Asaf dá a entender para nós que tinha um bom tempo que ele não entrava no santuário de Deus, irmã Vera. Eu acho que ele não estava nem cantando mais, sabia? Porque uma pessoa que fica muito tempo sem entrar no santuário de Deus, ele está orando? Ele está cantando? Não. Então Asaf estava seco. Ele não orava, ele não cantava. Ele estava muito ocupado observando a vida dos ímpios ou dos outros. Estava muito ocupado. Muito ocupado. Em vez de ele estar orando, adorando a Deus, ele estava observando porque o homem que não serve a Deus prosperava e ele estava faltando tudo. Deus estava aprovando ele. Vamos ver se é levita agora sem comida. Vamos ver se é levita agora sem os cachos de uvas deliciosos, as tâmaras, porque era assim, né? Vamos ver. Então ele resolve entrar no santuário. Bom, já estou quase me desviando mesmo. Agora eu vou entrar no santuário de Deus. Vou ver o que Deus fala comigo, né? Porque não tem jeito. Esses ímpios estão prosperando, eu não tenho, estou passando necessidade. As ofertas não entram mais na casa de Deus, né?
os cachos de tâmara não chegam mais, os novilhos cevados, as cordeiras cevadas, né, também não chega. Eu vou entrar no santuário de Deus para ver o que está acontecendo. Então ele resolve entrar no santuário. Ele diz, até que entrei. Glória a Deus. Até que eu tive força para entrar no santuário de Deus. Certamente, aí ele começa a falar. Ele troca, começa a falar com Deus, né? Troca o negócio aqui. Certamente tu puseste em lugares escorregadios e tu os lançaste em destruição. Ele começa, Deus, eu estava quase me desviando da tua presença, observando a vida dos ímpios. Eles construíam, eles tinham tudo, mas agora eu resolvi entrar no teu santuário e perguntar a ti, começar a conversar contigo. Certamente, né, Deus, tu colocaste eles em lugar escorregadio, né? Não é assim? Que o crente começa a falar, Deus, se tu não me deu, o crente vai lá, né? Senhor, se tu não me deu, porque ainda não é hora ainda, né? Se tu deu para fulano de tal, porque era o momento dele. Aí começa a se quebrantar diante de Deus. Começa, Senhor, se tu me deu mesmo, permitiu essa doença na minha vida, é porque eu preciso me aproximar de Deus mesmo. Se tu me deu esse cacto, né, na minha vida, é porque eu tenho que me aproximar de Deus mesmo. Aí começa a se quebrantar diante de Deus. É você e Deus. Era Asaf e Deus. Então ele começa a conversar com Deus e começa a dizer, tu puseste eles, né? Certamente, tu puseste em lugar escorregadio, né? E tu os lançaste na destruição. Ele começa ele mesmo falar, né? E se conformar. Parece que era aquilo que ele queria ouvir, né? Que Deus falasse para ele. Já que Deus não falava, ele mesmo começou a falar. E ele começa a desabafar. Não é assim que o crente vai orar? Mas talvez não era a sua vontade, né, Senhor? E o versículo 19. Como cai na desolação, quase no momento ficam totalmente consumido de terror. Aí ele diz assim, quando os ímpios caem em desolação, eles ficam consumidos de terror, ficam apavorados, ficam com medo, ficam desesperados. Asaf falando isso para Deus, essa era a oração dele. Ele começa a orar sobre aquilo que ele tinha observado. Mas ele agora está orando reconhecendo o lugar em que aquele povo estava instalado. E o versículo 20, como faz um sonho, o que acordam, assim o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Senhor, quando esses ímpios acordar de tudo isso que eles estão fazendo, quando eles morrerem, que eles chegar na tua presença, tu vai desprezar a aparência deles. Tu vai dizer, apartai de mim que eu não conheço vocês. Ele começa a explicar para ele próprio, falando com Deus. E o versículo 21. Olha como estava Asaf. Assim o meu coração se azedou. E sinto picada nos meus rins. Lá no verso 3, quando ele diz que quase que os seus pés se desviaram e o seu coração estava afastado de Deus. Então ele diz que o coração dele estava azedo. O que é um coração azedo, gente? Amargo, amargurado, nada vai bem, né? Tá tudo ruim. Com raiva de tudo, chuta tudo que está pela frente, né? O coração dele estava azedo e ele sentia até picada no rim. Ele estava contaminado. Contaminado por quê? Pela inveja dos ímpios. Versículo 22. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Então agora, depois que ele fala, explica tudo lá da vida dos ímpios, ele começa a falar dele. Ele diz que o seu coração estava azedo.
Olha a situação desse homem levita, cantor da casa de Deus, né? Ele disse que o seu coração estava azedo, né? Nada estava bom, estava amargurado. E o versículo 22, assim me embruteci. Ficou um homem bruto. Não queria mais cantar, não queria mais louvar, não queria mais orar. E ele diz, e nada sabia. Eu estava como animal perante ti. Como animal, ele se sentia como animal. O cair do homem, mas o levantar é de Deus. Asaf estava caído. Ele estava caído, ele estava muito triste. Ele estava como um animal. Salmo, lê para mim, Vinícius, Salmo 92, versículo 6. Glória a Jesus. Às vezes pensamos que não temos nada para conversar com Deus. O que você passou hoje? Conversa com Deus de madrugada. Fala tudo que você falou e ninguém te ouviu para Ele. E muito mais ainda que está aí dentro do seu coração, que está aí na sua mente. Desabafa com Ele. Aleluia, pode ler. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Está vendo? Como ele ia saber de alguma coisa se ele era brutal? Se ele tinha ficado doido? Ele não ia entender nada do que estava se passando. Ele se estacionou, ele se afastou de Deus. Quando você sai da presença de Deus, a primeira coisa que o diabo quer botar na tua vida é aquelas coisas erradas que você fazia antes. Eu sei porque eu já me afastei de Deus quando eu era novinha, fiquei 8 meses fora. Eu era alcoólatra, a primeira coisa que ele botou na minha vida foi a bebida. Então, quando você fica amargurado, azedo, embrutecido, você sai da presença de Deus. Você não entende mais o que Deus quer na tua vida. E o versículo 23, todavia, estou contínuo contigo. E ele começa a falar para o Senhor, Senhor, toda a vida, toda a minha vida, eu sempre estou contigo. Eu sempre estou na tua casa. Eu sempre estou te louvando. O que está acontecendo comigo? E ele começa a reconhecer os favores de Deus para a vida dele, para com ele. Sabe por quê? Que nós nos embrutecemos, que nós ficamos azedos, que nós ficamos amargurados, porque esquecemos dos favores que Deus faz para conosco. Esquecemos do dia que aceitamos Jesus, estávamos cheios de carrapicho, estava abandonado, estava perdido, e o Senhor nos levantou e nos colocou de pé. Estávamos defamados, o Senhor nos honrou, o Senhor nos deu nome, o Senhor nos deu, aleluia, vitória. Quando nós esquecemos daquilo que Deus fez para com a nossa vida, nós ficamos como animal. Esquecemos que o filho era uma benção. Esquecemos que o marido foi uma benção. Esquecemos que temos, aleluia, todo final do mês o dinheiro para pagar as contas. Esquecemos que, aleluia, temos livramento e escape nessa terra que nós andamos. E se Deus cortar tudo isso? E se Deus resolver cortar tudo isso? É o que acontece conosco. Asaf esqueceu que a sua despensa estava cheia. Ele esqueceu que estava lá as ofertas. Ele esqueceu que o povo vinha, aleluia, louvar junto com ele. Ele esqueceu que Deus abria as portas e supria todas as necessidades. Que quando ele cantava, aleluia, o rei dançava, o povo pulava. Ele esqueceu de tudo isso.
E quando veio uma luta, em vez dele agradecer a Deus pelos dias antigos, ele não, ele foi olhar para o presente. Temos que agradecer a Deus pelos dias antigos, pelos livramentos. A palavra de Deus diz assim: lembrai-vos da rocha de onde vocês foram cortados. E fomos enxertados na oliveira verdadeira chamada Jesus Cristo. Ou estamos na oliveira ou não estamos? Essa oliveira, ela nutre a nossa alma, ela nutre o nosso espírito. Então ele descobre que todavia ele estava com o Senhor. E tu me guiaste sempre pela mão direita. Veio, Vinícius, Jó 20, versículo 8. Então ele começou, Dilceia, a lembrar dos cuidados que Deus tinha com ele, dos favores que Deus tinha com ele, daquilo que Deus fazia para ele, daquilo que Deus colocava na sua mesa, aleluia, de tudo que o Senhor fez por ele, que o Senhor segurou ele pela mão direita, e tem certeza que ele também lembrava daquele versículo: não tema, eu te tomo pela tua mão e te ajudo, aleluia, glória a Deus. Asaf começou a lembrar dos versículos da palavra de Deus e foi se levantando. Pode ler. Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. Jó estava num pesadelo terrível. Que é isso nesse som? Hã? Tem que ver isso aí. Glória a Jesus. Asaf, ele começa a lembrar da palavra de Deus. Glória a Deus. Asaf, ele começa a lembrar da palavra de Deus. Deve ter lembrado do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória a Jesus. Dos conselhos de Deus, versículo 24. Guia-me com os teus conselhos e depois me receberá em glória. Ele diz: Senhor, perdoa-me. Eu estava muito ocupado, observando a vida de outrem. Perdoa-me, Senhor, guia-me com teus conselhos, me aconselha, Senhor, fala comigo. Me aconselha, fala comigo, Senhor. Eu falei assim: Senhor, pronto, essa maionese azedou. E agora o que eu vou fazer? Não sei se o povo gosta. Ó, o Senhor, faz uma macarronese. Falei, amém. Tá lá. Ficou muito boa. Cheguei em casa e falei, nisso uma coisa perturbando. Porque eu não esqueço da palavra de Deus. Senhor, eu preciso de uma palavra. Fala comigo. Eu tenho que chegar em casa, tem que ter uma palavra. Irmãos, o negócio é sério. E ouvindo o problema dos outros. A mãe desesperada, porque a filha já tentou suicídio 5 vezes. Está no hospital. E mensagem. E você tem que estar confortando. Você tem que estar mandando mensagem. Parando para ouvir, né, os áudios. Você fica como? Então o negócio é sério. Uma filha que a mãe tinha previa um futuro brilhante, né? A carreira militar, chegando na reta final e o diabo levando ao suicídio. Então aqui está Asaf, guia-me com os teus conselhos e depois me receberá em glória. Senhor, eu preciso de um conselho teu. Senhor, eu preciso de um conselho teu, aleluia. Quantos conselhos maravilhosos o Senhor tem dentro da palavra dele para dar para nós. Não tema, eu estou contigo. Não pasme, nem te assombre, nem te espanta. Aleluia! Glória a Deus. Não tenha medo. Aquele que habita na sombra do Onipotente, o Senhor está com ele. Glória a Jesus. Salmo 27, o meu versículo.
Não tema, quando teu pai e a tua mãe desamparar, eu, Senhor, estarei contigo. Salmo 23 de novo, não tema, se tu passar pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Aleluia. Glória a Deus. Outro conselho maravilhoso, aleluia, que Jesus deixou: a minha paz eu vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Olha que conselho maravilhoso, aquele que está em Cristo tem paz. Eu sempre pregava. Depois da pregação, Satanás vinha me perturbar. Comecei a não dar importância para Satanás. Agora, quando ele já está querendo vir, já estou vendo ele de longe, está repreendido. Não vou perder minha bênção. Não vou perder minha bênção. Então, Asaf, ele entra e vai pedir conselho a Deus. E ele começa a dizer, olha como ele se quebra diante de Deus. Ah, quem tenho eu no céu? Né? Ele diz, ah, quem tem eu no céu? Ele começa a elogiar a Deus. Ele começa a exaltar o nome de Deus. Dizer que Deus, aleluia, é tudo para ele. A quem tem eu no céu, senão a ti? Olha, você vai tocar o coração de Deus com esse versículo? Com essas palavras que está escrito aqui? Você lê a palavra de Deus e quando você dobrar o joelho, Senhor, eu estou aqui de joelho. Quase que eu me afastei de ti, mas quem tem eu no céu além de ti? Aí Deus vai dizer, meu filho, eu te amo, eu estou aqui, não tema, aleluia, eu te ajudo, esforça, aleluia! Volta a cantar, Asaf. Glória a Deus. Se eu, pó, se você, todo é pó, todo mundo é pó, não chegamos nem aos pés de Asaf. Deus fala conosco. Imagina que naquele momento, quando Asaf entrou no santuário, como o céu se rasgou naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Glória a Deus. Outrora, aquele espírito ao contrário, estava fazendo Asaf desejar as coisas do mundo. O coração dele voltou para as coisas do mundo. O coração dele estava azedo. Ele diz, meu Deus, a minha família está necessitada. Eu estou necessitado. E agora todo mundo tem e eu não tenho nada. E ele começa a dizer, aleluia, e na terra não há quem eu deseje além de ti. O coração dele voltou a ser aquele Asaf adorador, aquele Asaf que buscava o Senhor. Diz a palavra de Deus, versículo 26, a minha carne e o meu coração desfalece. Quantas das vezes, né, irmãs e irmãos, o nosso coração está quase desfalecendo, a sua carne está quase desfalecendo, e eu puxo isso mais também para o lado das varoas, porque as mulheres, elas sentem mais a luta na carne do que o homem, aleluia, as mulheres já não estão quase mais aguentando, porque as mulheres falam mais, né, sentem mais, parece que ama mais, eu não sei, e tudo incomoda, até o que não é para incomodar, incomoda, aleluia, até o que não é para falar, a gente fala. E aí vai sofrendo. Vai sofrendo. E aqui diz a palavra de Deus que a carne de Asaf e o meu coração desfalece. O que é desfalecer? Estava enfraquecido. Ele estava na capa do Batman, né? Estava pendurado já, quase caindo da presença de Deus, por um fio. Mas ele diz assim com toda a fraqueza, Deus é a fortaleza do meu coração. Diga, irmão, para você mesmo nessa noite, Deus é a fortaleza do meu coração. Aí ele diz mais uma vez, a minha porção e a minha porção para sempre. Ele estava dizendo, olha, Senhor,
Tu és o meu alimento para sempre. Tu és o meu alimento para sempre. Na escassez, ou na luta, ou na prova, Tu és o meu alimento. Glória a Deus. Pode ler, Vinícius, aí o versículo. Salmo 16, versículo 5. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor, Ele é a nossa porção. Às vezes, em segundos, vem um rebuliço sobre você tão grande que naquele momento o Senhor é a sua porção. Aquele ventilador da entrada ali estava com a hélice quebrada. Falei, não liga esse ventilador que você vai quebrar tudo aí, ainda vai machucar alguém. Falei para o irmão José ontem, para depois ele vir para mim tirar. Hoje chegaram aqui, primeira coisa ligaram, ele, quase que ainda corta Thaís, corta Zaqueu. Mas Deus foi a porção. Deus foi a porção deles ali naquele momento, né? Porque e era uma só que estava quebrada. Uma quebrou e entrou nas outras e quebrou tudo. E saiu voando para aí, ali na coisa ali. Mas Deus foi a porção deles. Pode ler. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Aí. O Senhor é a porção da minha herança. Qual é a tua herança? A tua herança é a vida eterna. Morar com Cristo. Aleluia. Viver com Cristo para sempre. A nossa herança não é aqui na terra. A Bíblia diz que nós somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo 2 vezes. Herdeiro de Deus e co-herdeiro junto com Cristo. Então a nossa herança não é aqui na terra. Essa palavra de hoje, aleluia, ela tem poder para te alimentar espiritualmente e tem poder para te dar força para você trabalhar, para você expulsar Satanás e para você continuar sendo cristão. Porque Asaf estava quase caindo, mas Deus levantou ele e colocou ele de pé. Falta só 2 versículos. Enquanto isso, Vinícius, pode abrir aí Salmo 119, verso 155. O versículo 27 diz assim: Pois eis que os que alongam de ti perecerão. Aqueles que se afastam de Deus, verdadeiramente, se a pura verdade, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se apostatam e se desviam de ti. E no último versículo que a gente vai ler depois, você vai ver, aquele que se apostata é aquele que se desviam, que abandona a sua fé. Aqueles que param de acreditar em Deus, serão, aleluia, destruídos. São destruídos. Porque, irmão, a fé é o combustível do crente. Pode ler, irmão. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Olha como ele entendeu tudinho. A salvação está longe dos ímpios, pois não busca os estatutos de Deus, não busca os mandamentos de Deus, não busca os conselhos de Deus, estão longe do Senhor. Pode abrir a Bíblia em Hebreu 10, 22. Versículo 28 para a gente terminar e Juliana vai louvar o Senhor. Olha só que coisa linda. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Olha o homem que estava caído, quase se desviando, quase se afastando. Ele diz, mas ele estava no santuário. Ele não estava falando isso com ninguém, não, igreja. Ele estava no santuário de Deus. Ele estava orando, ele estava se redimindo diante do Senhor. Me faz lembrar de Isaías quando estava todo contaminado, mas quando ele entra no santuário de Deus, ele vê a glória de Deus, o Senhor toca nos lábios dele e ele se torna um grande profeta de Deus.
E Deus faz uma pergunta: o povo está morrendo, o povo precisa de uma palavra, a quem enviarei? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O homem, como tu entra no santuário de Deus, aleluia, ele não para, ele diz: Senhor, eis-me aqui. É na luta, eis-me aqui. É na prova, eis-me aqui. É na doença, eis-me aqui. É na escassez, eis-me aqui. É na bonança, ele diz: eis-me aqui. Aleluia. Mas o segredo é entrar no santuário buscando ao Senhor. Mas para mim é aproximar-me de Deus e pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Olha o que ele está dizendo. Aí ele lembra, né? Ele tinha esquecido. Ele esqueceu de tudo que Deus tinha feito de bom. Mas agora no versículo 28, ele diz, aleluia, pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras, as antigas e as que vier. Glória a Deus. Lê Hebreus. Olha esse versículo de Hebreu. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Esse versículo resume tudo que Asaf estava falando. Aleluia. Aproximar de Deus. Botar confiança em Deus. Né, Vinícius? Vai falando aí. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. O seu coração estava contaminado com a má consciência. E quando ele entra na presença de Deus, que ele começa a orar, tudo isso acaba. E ele diz para anunciar as obras do Senhor. Só anuncia a obra do Senhor quem tem fé. Só anuncia a obra do Senhor quem passa pela prova. Só anuncia a obra de Deus quem ama a Deus. Só anuncia as coisas de Deus aquele que se converteu de verdade. Aquele que foi lavado, enxaguado, aleluia, na presença de Deus. Então, irmão, segure-se. Se teu pé quer escorregar, entra no santuário de Deus. Vamos ficar de pé? Vem, Juliana, louvar o Senhor. Você acabou de ouvir Palavra Dominical. Adquira também outras mensagens comparecendo à nossa sede no Rio de Janeiro. Endereço: Rua Luiz Carlos Conceição, número 124, bairro Parque Anchieta. Que Deus te abençoe.